Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, dizer que para mim é uma honra poder participar desse curso. Gostaria de agradecer especialmente aos professores da Ponte e Alexandre por essa oportunidade, pelo convite. Dizer que o nosso tema do nosso encontro será a recuperação de ativos na Lei 11.343, mais especificamente no que diz respeito aos aspectos relacionados à prisão em flagrante, às técnicas de inquirição e ao concurso de agentes. Bom, inicialmente eu vou me apresentar para os senhores, só para que os senhores saibam um pouco do meu perfil pessoal. Fui professor visitante na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Sou doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Cursei a graduação na mesma instituição, num programa conjunto com a Universidade de Wisconsin. Sou hoje promotor de justiça no estado de São Paulo, ex-integrante da equipe de desenvolvimento de treinamento especializado para a OTAN e revisor de inúmeros periódicos, dentre eles o Athens Law Journal. Bom, brevemente, o que importa para fins desse nosso encontro é que ele não será um encontro básico. Nós não vamos falar sobre institutos básicos do direito penal e do processo penal. A ideia aqui é que seja um encontro avançado, ou seja, que nós efetivamente aprofundemos em determinados assuntos. Bom, e para tanto, o que importa é que os senhores tenham uma visão de que os diversos institutos estudados e abordados nessa aula de hoje terão uma interação sistemática entre eles, ou seja, não se trata de esferas estanques, mas elas se interagem de forma que é preciso estabelecer e procuraremos estabelecer nesse nosso encontro as relações entre a lei de drogas, a audiência de custódia, as técnicas especiais de investigação, técnicas especiais de inquirição, lei de recuperação de ativos, dentre outros temas. Vejam que, a priori, pode parecer que essas temáticas não se relacionam entre si. E é exatamente por isso que é preciso pensar como é que o promotor de justiça, como é que o procurador da República, como é que o procurador de justiça podem relacionar essas diferentes temáticas. Bom, qual é o nosso programa de aula? O nosso programa de aula, portanto, vai ser dividido em basicamente 5 tópicos principais. Em primeiro lugar, faremos uma introdução à criminalidade relacionada ao tráfico. Em seguida, falaremos sobre a prisão em flagrante e o procedimento na Lei 11.343, mais especificamente no que diz respeito à busca pela descoberta da participação de agentes. Em seguida, ingressaremos na temática do procedimento da Lei de Recuperação de Ativos, a nova lei do 13.254 de 2016. Falaremos um pouco também sobre técnicas especiais de investigação e, por fim, ao traçarmos toda essa teia, procuraremos concluir falando sobre as técnicas especiais de inquirição que podem ser utilizadas pelo Ministério Público. Passemos, portanto, à concretização dessa temática que será abordada no encontro de hoje. Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que são inúmeras as tendências político-criminais relacionadas à temática das drogas. No que diz respeito à abordagem do uso de drogas propriamente dito, podemos dividi-la em 4 grandes correntes. Em primeiro lugar, temos uma corrente denominada de modelo norte-americano, que prega a total abstinência e ao combate ao uso de drogas por meio da tolerância zero, o que deve ser feito através de uma abordagem policial e militar para a temática. Essa é a primeira corrente. A segunda corrente prega a liberalização total do uso de droga. É um modelo liberal radical. Esse modelo é defendido especialmente pela revista The Economist na Inglaterra e procura, de uma certa forma, sustentar que não há qualquer problema com a liberalização do uso das drogas. Isso não traria, portanto, qualquer tipo de prejuízo para a sociedade.
O terceiro modelo, a terceira grande corrente, prega a redução de danos, também chamado de modelo europeu. Para os defensores dessa corrente, a temática das drogas deve ser solucionada por meio de políticas de controle educacionais, de modo a reduzir os danos causados não só para o usuário, mas também para terceiros que estejam, de alguma forma, submetidos ao uso ou ao tráfico de drogas. A exemplo, podemos citar a demarcação de locais especiais para o uso de entorpecentes. Podemos citar também a possibilidade de entrega de seringas para que essas pessoas façam o consumo de drogas, dentre diversos outros exemplos. Bom, como se não bastasse, a quarta corrente vem sendo denominada de justiça terapêutica. Para a corrente da justiça terapêutica, a temática das drogas deve centrar sua atenção no tratamento do usuário como única solução para o problema. Então vejam, a abordagem da temática das drogas encontra quatro grandes correntes no mundo hoje. A primeira delas, o modelo norte-americano, a segunda delas, a liberalização, a terceira delas, o modelo da redução dos danos e a quarta delas, a justiça terapêutica. Mas essas abordagens se prendem principalmente ao usuário de drogas. O problema é que não é possível fazer uma abordagem da temática das drogas na atualidade sem que pensemos também nas características da criminalidade relacionadas ao tráfico. Isso porque o tráfico tem tomado novas dimensões e tem buscado romper com antigas barreiras para expandir os seus domínios. Daí porque a criminalidade relacionada ao tráfico no mundo de hoje tem quatro principais características. A primeira delas, a empresarialização do crime. Empresarialização do crime. O crime relacionado ao tráfico hoje encontra um elevado nível de especialização. E é preciso que aqueles que venham atuar no combate estejam preparados para atuar contra essa sistemática de atuação. Bom, além disso, caracteriza-se também a criminalidade relacionada ao tráfico pela permeabilidade do Estado. O Estado cada vez mais vem sendo permeado por essas organizações que infiltram agentes na estrutura estatal e buscam a corrupção de funcionários. A terceira grande característica que podemos traçar acerca da temática da criminalidade relacionada ao tráfico diz respeito ao fato de tratar-se de uma criminalidade difusa, onde não temos vítimas determinadas, o que dificulta o combate ao tráfico de drogas. Por fim, como quarta grande característica da criminalidade relacionada ao tráfico, podemos mencionar a sua adaptabilidade. Cada vez mais, a criminalidade relacionada ao tráfico se adapta às novas tecnologias, às novas tendências, modifica o seu modus operandi, exatamente com o objetivo de ampliar os seus domínios. A título de exemplo, podemos mencionar o uso corrente hoje pelos traficantes do WhatsApp, exatamente em razão da existência de um sistema de criptografia e, como temos visto os recentes acontecimentos, tem sido extremamente difícil para que a justiça venha a atuar de forma contundente contra essas empresas. Daí porque a criminalidade relacionada ao tráfico tem se utilizado dessas novas tecnologias exatamente em razão das dificuldades encontradas no âmbito judicial e no âmbito investigativo para que se venha a captar, para que se venha a obter informações acerca dessa criminalidade. Bom, se assim é, se o tráfico na atualidade é caracterizado por a criminalidade relacionada ao tráfico é caracterizada por essas quatro grandes peculiaridades, é importante que atentemos para a insuficiência da abordagem clássica ou abordagem tradicional de combate ao tráfico. A abordagem tradicional se prendia à ideia de que aquele que era abordado com drogas seria preso
e, por via de consequência, os bens que se encontravam em seu poder seriam apreendidos e, ao final, confiscados. Acontece que essa abordagem tradicional é insuficiente. É preciso que aqueles que atuem no combate à criminalidade relacionada ao tráfico percebam a necessidade de uma nova abordagem, uma abordagem contemporânea do combate ao tráfico que busque principalmente a dissolução da associação ou organização criminosa que pratica o delito através do esfacelamento econômico da entidade. O esfacelamento econômico da entidade é que vai proporcionar de forma direta o combate efetivo às estruturas que possibilitam o desempenho dessa atividade de forma empresarial, de forma difusa, de forma adaptável, dentre outras características. Daí porque a recuperação de ativos surge como uma temática especialmente importante, exatamente para que nós venhamos a buscar o esfacelamento econômico dessas entidades. E para tanto, é preciso que façamos uma pequena introdução, ou pelo menos relembremos alguns delitos que se relacionam diretamente com essa temática e que podem, de alguma forma, ser importantes para aqueles que atuam no combate à criminalidade relacionada ao tráfico. Dentre esses delitos, incumbe, ou me parece, melhor destacar 3 deles. Em primeiro lugar, o delito de associação para o tráfico. Em segundo lugar, o delito de financiamento ou custeio para o tráfico. E, por fim, o crime de organização criminosa. Façamos, portanto, uma pequena incursão nesses 3 delitos. Bom, associação para fins de tráfico. A associação para fins de tráfico vem prevista no artigo 35 da Lei 11.343 de 2006. Associarem-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput, parágrafo 1º e 34 desta lei. Pena reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 700 a 1.200 dias multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo, incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no artigo 36 dessa lei. Bom, alguns aspectos que me parecem relevantes acerca desse tipo penal. O primeiro ponto importante é que o tipo fala em reiteradamente ou não. A questão que surge, obviamente, é aquela relacionada à necessidade de o dolo de associar-se ser provido de estabilidade e permanência. Bom, sobre o tema, nós temos 2 correntes. Uma primeira corrente, defendida por um promotor aqui do estado de São Paulo, Leonardo Bellini, sustenta que não seria necessária essa estabilidade e permanência para a prática do crime de associação para o tráfico. Me parece ser a corrente mais adequada, exatamente porque, se assim não fosse, o tipo penal não teria feito expressa referência ao fato de... não teria feito expressa referência ao reiteradamente ou não no tipo. Daí porque me parece que encontra-se com a razão essa primeira corrente. Ocorre que, como todos nós sabemos, tem prevalecido exatamente a segunda corrente no STJ e no Supremo Tribunal Federal, especialmente por meio do HC 254.428 de São Paulo, entendendo que é indispensável a estabilidade e permanência para a caracterização do crime de associação para o tráfico. Bom, um segundo aspecto relevante ainda acerca desse tipo penal. Em quais delitos é possível a incidência da associação para o tráfico? Não é, como podem pensar alguns colegas, possível a incidência da associação para o tráfico em quaisquer delitos previstos na Lei 11.343. Não. São apenas aqueles delitos expressamente previstos no tipo penal. Dentre eles, podemos mencionar o artigo 33 caput, parágrafo 1º, o artigo 34 e o crime previsto no artigo 36 da Lei 11.343. Isso nos leva imediatamente ao seguinte questionamento. E quando o agente se encontra associado para a prática de outros crimes previstos na Lei 11.343, que não esses anteriormente enumerados? Nesse caso, é preciso que pensemos na incidência dos crimes de associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal, e no crime de organização criminosa, previsto no artigo 2º da Lei 12.850 de 2013.
Bom, tudo bem? Vamos avançar. Além desses aspectos, um outro aspecto relevante acerca do crime de associação criminosa diz respeito à hediondez do delito. Trata-se de crime hediondo? Duas correntes também sobre o tema. Uma primeira corrente sustentando que não, corrente majoritária defendida pelo STJ no HC 337543. Ocorre que existe também uma segunda corrente, entendendo que exatamente pela sua posição topográfica e pela pena cominada ao delito, defendida pelo professor Guilherme de Souza Nutti, que sim, o crime de associação criminosa tem natureza hedionda. Como se não bastasse, um sexto aspecto ainda relevante sobre o crime de associação criminosa diz respeito à sua natureza jurídica. Trata-se de crime formal e, portanto, é desnecessária a apreensão de drogas para a sua caracterização. É como entendeu o STJ no HC 148.480. Não obstante a materialidade do crime de tráfico pressupõe a apreensão da droga, o mesmo não ocorre em relação ao delito de associação para o tráfico, que, por ser de natureza formal, sua materialidade pode advir de outros elementos de provas, como, por exemplo, interceptações telefônicas. Então vejam que o STJ tem admitido a caracterização ou a prática do crime de associação para o tráfico, independentemente da apreensão de qualquer entorpecente. E vejam, abrindo um parêntese sobre o tema, me parece que para os demais delitos previstos na lei de drogas, também seria dispensável a realização do laudo toxicológico. Seria dispensável a realização do laudo toxicológico, ou seja, da apreensão de drogas, desde que existam provas robustas a demonstrarem a existência do entorpecente. É como entendeu o STJ em recente recurso especial, no recente recurso especial 1.065.592 do Distrito Federal. Dessa forma, é possível, nos casos de não apreensão da droga, que a condenação pela prática do delito tipificado no artigo 12 da Lei 6368 seja embasada em extensa prova documental e testemunhal produzida durante a instrução criminal, o que constitui o caso dos autos. Vejam, contudo, que existe sim corrente em sentido contrário, entendendo pela indispensabilidade da realização do laudo toxicológico. Bom, por fim, passemos à análise do próximo crime que me parece importantíssimo nessa nossa introdução acerca da temática da Lei 11.343 e a sua relação imanente com a apreensão em flagrante, com o esclarecimento de coautores e partícipes do delito e com as técnicas especiais de investigação criminal. Passemos à análise do crime de financiamento ou custeio para o tráfico. O crime de financiamento ou custeio para o tráfico tem previsto no artigo 36 da Lei 11.343. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput, parágrafo 1º, e 34 desta lei. Pena reclusão de 8 a 20 anos e pagamento de 1.500 a 4.000 dias multa. Bom, o primeiro aspecto relevante sobre esse delito diz respeito aos verbos nucleares: financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes. Bom, a primeira dúvida que surge ao analisarmos os verbos nucleares desse delito é a seguinte: a conduta de financiar a associação para o tráfico é típica, ou seja, aquele que financia o crime anterior, o crime de associação para o tráfico, pratica conduta típica? Bom, segundo a doutrina majoritária, aquele que financia a associação para o tráfico não incorre na prática do crime previsto no artigo 36. Exatamente porque o delito faz expressa referência aos artigos 33 caput, parágrafo 1º e 34. De outra forma, o agente pode sim incorrer no próprio crime de associação para o tráfico, uma vez que estará imbuído do dolo de atuar conjuntamente com aqueles que praticam o delito de tráfico. Então vejam,
Aquele que financia a associação ou custeia a associação para o tráfico não incorre na prática do crime previsto no artigo 36, mas pode incorrer na prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343. Um segundo aspecto relevante sobre esse delito de financiamento ou custeio para o tráfico diz respeito à sua natureza jurídica. Uma primeira corrente entende que trata-se de delito permanente, que permite, portanto, a prisão em flagrante do agente a qualquer momento. Uma segunda corrente, me parece agora majoritária, defendida inclusive pelo professor Rogério Sanches, sustenta que trata-se de delito habitual, especialmente diante do fato de que o artigo 40, inciso 6 da Lei 11.343, que prevê causa de aumento relacionada com o financiamento do tráfico, incide nas hipóteses de sustento ser meramente ocasional. Então, nas hipóteses em que o financiamento ocorre de forma ocasional, incide a causa de aumento do artigo 40, inciso 6. Inciso 7. E, para a incidência do crime previsto no artigo 36, é necessária a presença de habitualidade, o que permitiria diferenciá-lo da causa de aumento. Por fim, uma terceira corrente sustenta que o delito de financiamento para o tráfico tem natureza de crime instantâneo, corrente defendida pelos professores Guilherme de Souza Nutti e Andrei Borges de Mendonça. Bom, ainda sobre o crime de financiamento para o tráfico, me parece que é importante entendermos a adequada tipificação do autofinanciamento. O autofinanciamento, que é aquela conduta caracterizada pelo agente que simultaneamente pratica o tráfico e financia a traficância. Bom, nesses casos, nós temos basicamente três correntes que procuram explicar o autofinanciamento para o tráfico. Uma primeira corrente sustentando que haverá concurso material entre tráfico de drogas e o crime de financiamento para o tráfico. Uma segunda corrente, entendendo que o agente responderá apenas e exclusivamente pelo crime de financiamento em razão da pena cominada ao delito. E, por fim, uma terceira corrente, que tem prevalecido no âmbito do STJ, que entende que o agente responde pelo crime de tráfico com a causa de aumento previsto no artigo 40, inciso 7 da Lei 11.343. Vejamos o julgado recente do Superior Tribunal de Justiça, RESP 1.290.296. Na hipótese de autofinanciamento para o tráfico ilícito de drogas, não há falar em concurso material entre os crimes de tráfico e de financiamento ao tráfico, devendo ser o agente condenado pela prática do artigo 33 caput, com a causa de aumento de pena previsto no artigo 40, inciso 7 da Lei 11.343. Bom, se até aqui abordamos dois crimes especialmente importantes para aqueles que lidam com o combate à criminalidade relacionada ao tráfico de drogas, me parece que não podemos deixar de fazer uma breve abordagem acerca do crime de organização criminosa prevista na Lei 12.850 de 2013. O crime de organização criminosa, especialmente importante para essa nova abordagem, para essa abordagem contemporânea de combate ao tráfico, que visa o esfacelamento econômico da organização criminosa, vem previsto no artigo 2º da Lei 12.850 de 2013. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Pena reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. O que importa aqui é que os senhores tenham a noção de que esse tipo penal também vem contemplado com o verbo financiar. E mais, o artigo 1º, parágrafo 1º, considera organização criminosa qualquer associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações, às quais sejam cominadas penas superior a 4 anos ou de caráter transnacional.
Finalizando o crime as contribuições da Lei 12.850 de 2013, é importante que os senhores atentem também para o concurso de agentes e as inovações proporcionadas por essa lei. Isso porque a lei, me parece, contemplou expressamente a teoria do domínio do fato no que diz respeito ao concurso de agentes, ao dispor em seu artigo 2º, parágrafo 3º, que a pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução, ou seja, ainda que se trate apenas de autor intelectual do delito. Me parece que esse dispositivo vem trazer para o nosso ordenamento jurídico a teoria do domínio do fato, ao permitir que seja responsabilizado aquele que efetivamente detém o domínio da atuação da organização criminosa. Bom, em breve síntese, esses eram os aspectos principais da nova abordagem que deve ser trazida à criminalidade relacionada ao tráfico, que me parece seriam pertinentes nesse momento da nossa aula. Ocorre que a nossa aula não se prende apenas à temática dessa nova abordagem, de uma forma direta, mas se prende também ao concurso de agentes. E no que diz respeito à colaboração de agentes, a Lei 12.850 trouxe importantes inovações ao nosso ordenamento jurídico acerca das quais devem promotores e procuradores estarem atentos na sua atuação diária. E isso porque hoje é possível trazer um crescendum ou uma análise da ampliação da complexidade estrutural e do vínculo dos agentes na sua colaboração pela prática de crimes relacionados com o tráfico de drogas. Como é que poderíamos analisar esse aumento, esse crescendum de colaboração entre os agentes? Poderíamos dividir essa categorização em quatro grandes fases. No primeiro momento, temos o concurso de agentes, previsto no artigo 29 do nosso Código Penal, caracterizado principalmente pela atuação de duas ou mais pessoas e que deve, em primeiro lugar, ser praticado por uma pluralidade de agentes e de condutas. Em segundo lugar, deve existir a relevância causal de cada uma das condutas praticadas, deve existir um liame subjetivo entre os agentes e deve haver uma identidade de fato. Ainda nessa análise do aumento da intensidade da colaboração de agentes possível hoje em nosso ordenamento jurídico, podemos ressaltar também a associação para o tráfico prevista no artigo 35 da Lei 11.343, que exige a presença de dois ou mais agentes e vem caracterizada, em primeiro lugar, como vimos na aula de hoje, pela estabilidade e permanência, segundo o Supremo Tribunal Federal e o STJ, e pela prática de crimes previstos no artigo 33, caput parágrafo 1º, 34 ao 36 da Lei 11.343, não podendo incidir na prática dos demais crimes previstos na mesma lei. Ainda nessa análise da intensidade da colaboração de agentes, podemos hoje falar na associação criminosa, prevista no artigo 288 do Código Penal. Associação criminosa que, na atualidade, exige o concurso de 3 ou mais pessoas, e vem prevista da seguinte forma: associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Essa associação não abrange a prática de contravenções penais e prevê uma nova causa de aumento, caracterizada pela participação de criança ou adolescente, ou caso a associação seja praticada com o uso de armas de fogo. Artigo 288, parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Por fim, nessa nossa análise acerca do liame subjetivo entre os agentes, temos um quarto grau, um quarto nível, que ocorre exatamente com o crime de organização criminosa previsto no artigo 2º da Lei 12.850 de 2013. Esse quarto nível exige a presença de 4 ou mais pessoas e vem previsto exatamente no artigo 2º, que contempla o verbo financiar, promover, constituir ou integrar
pessoalmente ou por interposta pessoa à organização criminosa. Então vejam, portanto, que hoje o cenário da colaboração de agentes no nosso ordenamento jurídico encontra um respaldo muito amplo e pode ser compartimentado em 4 categorias distintas. Como se não bastasse, é preciso, para que possamos afastar a ideia estanque dos diversos temas que são abordados nessa aula de hoje, fazemos uma breve introdução também acerca do procedimento penal na Lei 11.343. Isso porque vamos relacionar hoje não só os aspectos criminais, mas os aspectos processuais penais da Lei 11.343 no que diz respeito à possibilidade de persecução penal para a recuperação de ativos. Bom, se assim é preciso que nós atentemos para a existência de 2 grandes espécies de ritos. Nós temos hoje, em nosso ordenamento jurídico, os ritos comum e especial. O rito comum vem previsto na lei, no nosso Código de Processo Penal e na Lei 9.099 de 95 e pode ser dividido em rito comum ordinário, com penas, quando aos crimes são cominadas penas superiores a 4 anos, rito sumário, aos crimes a que são cominadas penas entre 2 e 4 anos, e o rito sumaríssimo, ao qual devem ser, para quem incida o rito sumaríssimo, deve o agente praticar crimes aos quais não seja superada a pena de 2 anos. Bom, além do rito comum, que se divide em ordinário, sumário e sumaríssimo, temos também o rito especial previsto na Lei 11.343, o que nos parece mais interessante para essa aula de hoje. Bom, esse rito especial pode ser dividido em rito especial para as infrações de menor potencial ofensivo e para as infrações comuns. No que diz respeito às infrações de menor potencial ofensivo, em regra, de competência do Juizado Especial Criminal, encontram-se as ressalvas previstas no artigo 48 da Lei 11.343. E o rito também será especial no que diz respeito às infrações comuns, sujeitando-se ao disposto nos artigos 50 a 59 da Lei 11.343 e que se caracteriza pelas seguintes fases. Em primeiro lugar, oferecimento da denúncia. Em seguida, notificação do acusado para oferecer defesa preliminar. Terceiro lugar, o oferecimento de defesa preliminar pelo acusado. Em quarto lugar, a apreciação da defesa preliminar e juízo de admissibilidade da denúncia. Em quinto lugar, possível absolvição sumária do agente, se assim vier a entender o juiz. Em sexto lugar, a citação do réu. E, por fim, a designação da audiência de instrução e julgamento e, em sendo possível, a prolação de sentença nesse ato. Bom, se assim é o rito previsto pela Lei 11.343 para os crimes que se sujeitam a pena superior a 2 anos, é preciso que nós também investiguemos como se dá a prisão em flagrante e quais são as peculiaridades previstas na Lei 11.343 no que diz respeito à prisão em flagrante do agente. Vejamos, portanto, a redação do artigo 50 da Lei 11.343. Ocorrendo a prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará imediatamente comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público em 24 horas. Bom, aqui o principal e mais relevante aspecto que pode ser trazido à lume diz respeito às consequências da ausência de comunicação do flagrante. Como os colegas sabem, a ausência de comunicação do flagrante caracteriza o crime de abuso de autoridade, previsto no artigo 4º, a linha C da Lei 4898 de 65. Mas, além disso, um questionamento importante e que devem atentar a maioria dos colegas diz respeito à ausência de relaxamento da prisão pelo simples fato do flagrante não ter sido comunicado no prazo de 24 horas. Isso porque a simples comunicação, a ausência de comunicação não caracteriza em si ilegalidade que venha a exigir o relaxamento do flagrante. É claro que em havendo
qualquer outro tipo de ilegalidade, ou se o prazo for muito superado, deve haver esse relaxamento. Mas o STJ, no HC 28575 da Bahia, entendeu que, em não havendo violação irrazoável ao prazo, não há que se falar em relaxamento do flagrante. Bom, além desse prazo, além dessas consequências acerca da prisão em flagrante do agente, é preciso também que ingressemos num outro tema que deve fazer parte dessa nossa teia de ligações para uma análise adequada da persecução penal e a recuperação de ativos na Lei 11.343. E isso se dá passando pela análise do prazo para a conclusão do inquérito policial. Isso porque o inquérito policial, como nós sabemos, para o crime de tráfico de drogas, encontra um prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias na hipótese de réu preso e de 90 dias para sua conclusão, podendo ser prorrogado por mais 90 dias na hipótese de réu solto. O questionamento que surge é o seguinte: na hipótese de violação a esses prazos, é necessário o relaxamento da prisão em flagrante? Ou, de outra forma, pode permanecer o réu preso ainda que haja alguma violação a esses prazos previstos em lei? Sobre o tema, me parece que, em se tratando de descumprimento de poucos dias do prazo, ou seja, em não havendo uma violação à contagem do prazo para a conclusão global do procedimento, não há que se falar em relaxamento da prisão em flagrante. Agora, nas hipóteses de excesso abusivo, deve-se efetivamente relaxar o flagrante. É como tem entendido o STJ no HC 44.604. A prisão ilegal, que há de ser relaxada pela autoridade judiciária em cumprimento de dever poder esculpido no artigo 5º, inciso 65 da Constituição da República, compreende, por certo, aquela que, afora perdurar por prazo superior ao prescrito em lei, ofende de forma manifesta o princípio da razoabilidade. É induvidosa a caracterização de constrangimento ilegal quando perdura a constrição cautelar por mais de 6 meses, sem oferecimento da denúncia, fazendo-se invocável a razoabilidade. Bom, até aqui é simples, me parece que não estamos entrando em nada aprofundado. O aprofundamento e o aspecto relevante diz respeito à Lei 12.850. Na hipótese de o crime de tráfico ser praticado por organização criminosa, devemos atentar para o prazo previsto no artigo 22. 120 dias, quando o réu estiver preso, prorrogáveis e até igual período, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu. Então veja, em se tratando de crime de organização criminosa, o prazo para a conclusão das investigações quando o réu estiver preso será de 120 dias e não mais de 30 dias, como previsto na Lei 11.343. Então vejam, é preciso atentar para a interpretação sistemática e conglobada dos diversos diplomas que regem a matéria. Somente assim poderemos chegar efetivamente a uma busca pela efetiva recuperação de ativos no que diz respeito à lei de tráfico. Bom, avancemos. Se assim é, se essas são algumas das principais características da Lei 11.343 no que diz respeito ao procedimento, é preciso ainda fazermos uma breve digressão acerca da destinação dos bens apreendidos no tráfico. Como todos sabem, os efeitos secundários genéricos de natureza extrapenal da condenação são basicamente 2: a obrigação de reparar o dano e o confisco dos produtos e instrumentos do crime. Como se não bastasse, isso vem previsto no artigo 91 do Código Penal. São efeitos da condenação: 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Inciso 2. A perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, a.
dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. A linha B, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Bom, até aqui nós não temos nenhuma novidade. Ocorre que recentemente nosso Código Penal foi alterado para incluir os parágrafos 1º e 2º no artigo 91. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 91 são especialmente importantes para a recuperação dos produtos do crime. Vejamos a redação desses dispositivos. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação da perda. Então vejam, na atualidade é possível a decretação de bens ou valores lícitos do acusado em substituição ao produto ou proveito do crime não localizado, seja porque não foram encontrados no país, seja porque se localizam no exterior e não são passíveis de apreensão. Daí a importância de se atentar mais uma vez para a nova abordagem ou para a abordagem contemporânea do combate ao tráfico de drogas. O operador do direito deve atentar para a necessidade de buscar esses bens como parte do patrimônio lícito do agente para recuperar os danos ocasionados pelo delito. E não só os danos ou os produtos e proveitos do crime que estejam no Brasil, mas também aqueles que eventualmente tenham sido remetidos para o exterior. E mais, deve-se valer também das medidas assecuratórias previstas na legislação processual penal, que foram vistas na aula imediatamente anterior a esta, neste curso, para que se consiga êxito na recuperação desses bens. E mais, como é que deve se dar a destinação dos bens apreendidos na hipótese da Lei 11.343? Bom, no que diz respeito à destinação dos bens apreendidos na Lei 11.343, nós podemos seguir duas direções distintas. Em se tratando de valores, dinheiro, cheques, dentre outros, esses valores devem ser imediatamente apreendidos e depositados em conta judicial e, posteriormente, declarados perdidos na sentença. Uma vez transitada em julgada a sentença, esses valores devem ser remetidos ao FUNAD nos termos do artigo 63, parágrafo 1º da Lei 11.343. Mas, além desses valores, existe também a possibilidade de apreensão de bens móveis e imóveis. Na hipótese de apreensão de bens móveis e imóveis, esses bens podem ser destinados imediatamente a entidades autorizadas previstas no artigo 61, caput 62, parágrafos 1º a 4º, para que façam uso dos mesmos. E em assim não se decidindo, esses bens móveis e imóveis podem ser objeto de medida cautelar de alienação, ou seja, podem ser desde o início do processo alienados e os valores arrecadados em leilão depositados em conta judicial. E aí sim, voltaremos a seguir o rito previsto para os valores. Esses valores ao final serão então declarados perdidos em sentença e finalmente destinados ao FUNAD nos termos do artigo 63, parágrafo 1º. Então vejam que a sistemática da destinação de bens e valores apreendidos no tráfico é diferente daquela originalmente prevista pelo Código Penal. E aqui sim, ingressamos na temática especialmente importante desse nosso encontro de hoje, a recuperação dos ativos. A partir dessa nova abordagem,
dessa abordagem que procura o esfacelamento econômico da organização ou da associação criminosa, precisamos pensar em como recuperar os ativos não apenas nas últimas fases, ou seja, logo após a prolação da sentença pelo juiz ou do trânsito em julgado do acórdão condenatório, mas devemos pensar a recuperação de ativos como algo que deve estar imerso em todas as fases do tramitar da persecução penal ou mesmo da investigação criminal. Daí porque a doutrina estrangeira tem sustentado a importância de pensar a recuperação de ativos nas seguintes fases. Em primeiro lugar, através da coleta de elementos de provas acerca dos ativos existentes na fase investigativa. Em um segundo momento, devemos fazer uso das medidas assecuratórias, sequestro, arresto, confisco, dentre outras, para assegurar a apreensão e a recuperação desses ativos. Em terceiro lugar, durante a instrução probatória e também na condenação no feito judicial, deve o promotor ou o procurador atentarem para a necessidade de se buscar a recuperação desses ativos, seja através de perguntas realizadas oralmente em audiência, seja através da coleta de documentação que comprove a existência desses ativos. Num quarto momento, faremos, após a condenação do agente, a execução, ou seja, a efetiva recuperação desses ativos, para aí então tê-los de volta, seja ao nosso país, seja ao patrimônio público. Bom, se essas são as principais fases para o procedimento de recuperação de ativos, para essa nova abordagem que aqui se pretende defender, é preciso que os senhores atentem também para a novel Lei 13.254 de 2016. Essa nova lei, a Lei 13.254 de 2016, prevê o regime especial de regularização cambial e tributária. O regime especial de regularização cambial e tributária, trazendo normas de caráter tributário e normas de caráter penal e processual penal. O regime especial de regularização cambial e tributária consiste na declaração voluntária, o que os americanos chamaram de voluntary disclosure, de recursos, bens ou direitos de origem ilícita, mantidos no exterior em período anterior a 31 de dezembro de 2014. Ah, professor, quais são os objetivos desse diploma normativo? São dois. Em primeiro lugar, regularizar os ativos remetidos para o exterior e, em segundo lugar, repatriar esses mesmos ativos. Bom, quais são as principais dificuldades que encontram os operadores com essa lei? Em primeiro lugar, a limitação do uso das informações disponibilizadas por aqueles que pretendem a regularização desses ativos. Em segundo lugar, o valor que deve ser dado a essas informações, ou seja, como se dá, por exemplo, a extinção da punibilidade nos crimes adesivados à manutenção de valores não declarados no exterior. Esse e outros questionamentos surgem no que diz respeito à valoração das informações prestadas pelo agente. E uma terceira dificuldade diz respeito à ponderação entre o dever positivo do agente de declarar os bens que possui no exterior e o direito de não autoincriminação. Nós veremos isso com mais profundidade logo em seguida. Por ora, é preciso que os senhores atentem para uma distinção importantíssima. A Lei 13.256 fala sobre ou dispõe sobre os ativos lícitos, ou seja, decorrentes de sonegação fiscal. Ah, professor, então por que lícitos se são decorrentes de sonegação fiscal? Porque para os fins da Lei 13.254, esses ativos são considerados lícitos. Nós veremos por que logo em seguida. E
De outro modo, no que diz respeito à Lei 11.343 de 2006, os ativos que normalmente iremos lograr êxito em recuperar têm natureza ilícita, exatamente porque é decorrente da prática de tráfico de drogas. Mas nem por isso estamos impedidos de absorver as lições trazidas pela Lei 13.254 para a recuperação de ativos decorrente do tráfico de drogas. Daí porque me parece especialmente importante fazermos uma incursão nessa temática para que não venhamos a perder as contribuições trazidas por essa lei para a lei de drogas. Vejamos, portanto, como se dá a contextualização da Lei 13.254. Bom, em primeiro lugar, importa sabermos se a política encampada pela Lei 13.254 tem natureza mundial ou é uma política meramente local. Me parece que essa é uma política que vem sustentada pela própria economicização do direito penal. O direito penal visto sob a regra da integridade ou da compliance, não mais sob uma ótica estritamente punitiva, mas sob uma ótica reparatória. Bom, essa lei vem impulsionada pela OCDE numa busca internacional pela recuperação de ativos e encontra sua origem no Foreign Account Tax Compliance Act dos Estados Unidos. Os americanos desenvolveram esse primeiro estatuto que buscou a recuperação de ativos no exterior e é exatamente esse o objetivo da OCDE. A OCDE pretende a quebra dos sigilos fiscais entre os países de forma ampla e restrita, nos termos do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal sobre a quebra do sigilo nas ADIs 2310, 2397 e 2859, de forma que esses ativos sejam recuperados pelos países de origem. Então vejam que a Lei 13.254 não surge num contexto estritamente nacional, mas vem impulsionada por fatores externos. E aqui importa pensar e vislumbrar esse novo diploma normativo não só sob a ótica de um direito ou de uma política criminal tradicional, mas é possível pensá-la sob a égide de uma política criminal tributária. Isso porque sob a perspectiva, sob a égide da política criminal tradicional, o arrependimento posterior ao fato causa ou gera apenas a diminuição da pena, conforme previsto no artigo 16 do nosso Código Penal. De outro modo, dentro de uma perspectiva penal tributária, a conduta do agente que paga o tributo sonegado implica na extinção da punibilidade, conforme previsto no artigo 34 da Lei 9249 de 95. E a Lei 13.254 de 2016 surge exatamente no contexto dessa última norma. Ela segue um princípio de política criminal tributária. A lógica agora não é mais uma lógica punitiva, mas uma lógica econômica não sancionatória e de recuperação de ativos. Bom, assim é. Essa lei, a Lei 13.254, traz a lume um tema extremamente importante e que nós, operadores do direito, não estamos acostumados a pensar. Diz respeito ao papel da prestação de informações no novo direito penal. Aqui a informação assume um papel extremamente relevante, especialmente para a busca da recuperação de ativos e esfacelamento econômico de organizações e associações criminosas. A verba produto da sonegação fiscal para a Lei 13.254 é tida como lícita, exatamente porque a finalidade da norma é a recuperação desses ativos. Ocorre, contudo, que a adesão ao programa exige a entrega da declaração do patrimônio mantido no estrangeiro, com o pagamento de 15% de imposto de renda e a incidência de multa de 100% sobre o valor do imposto. Como se não bastasse, a norma vem
prevendo novas causas de extinção da punibilidade. Exatamente porque entende que esses ativos têm natureza lícita, é que precisa a Lei 13.254 prever a extinção da punibilidade dos crimes relacionados à sonegação fiscal que vieram a proporcionar ao agente a expatriação desses valores. Daí porque a Lei 13.254 prevê expressamente a extinção da punibilidade para os crimes tributários previstos nos artigos 1º e 2º, incisos 1, 2 e 5 da Lei 8.137, para o crime de sonegação de contribuição previdenciária previsto no artigo 337-A do Código Penal, para os crimes de falsificação de documento público, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, uso de documento falso, para o crime de evasão de divisas, previsto no artigo 22 da Lei 7492 de 86, e, por fim, para o crime de lavagem de capitais, previsto no artigo 1º da Lei 9613, quando o objetivo desse delito for a prática dos delitos já citados anteriormente. Então vejam que a lógica adotada pela Lei 13.254 não é uma lógica puramente sancionatória. Ela presume a extinção da punibilidade dos crimes relacionados à sonegação fiscal, de modo a permitir que o agente declare a existência desses ativos no exterior e no futuro venham a ser repatriados. Bom, a declaração desses valores existentes no exterior gera para o operador do direito um problema especialmente importante. E qual seria esse problema? Qual é e como se deve valorar essa informação? Ou seja, uma vez declarado por aquele que praticou crime relacionado com a sonegação fiscal daqueles ativos, uma vez declarada a existência de valores no exterior, como deve se dar o uso dessa informação? Esse tema é especialmente importante no que diz respeito aos crimes antecedentes, como, por exemplo, o tráfico de drogas, os crimes relacionados, por exemplo, com o patrimônio, contra a administração pública. E por que esse questionamento? Porque a dúvida que surge é possível a utilização dessas informações para a instauração de um novo procedimento? É possível a instauração de um novo procedimento a partir daquelas declarações prestadas pelo agente? Então vejam, o agente presta as declarações porque pressupõe, por meio da lei, que estará extinta a sua punibilidade em razão da sonegação anteriormente praticada. É possível ao membro do Ministério Público fazer uso dessas informações? Bom, o que tem prevalecido é que não é possível a utilização pura e simples dessas informações. A Lei 13.254, em seu artigo 4º, parágrafo 12, dispõe expressamente que a declaração de regularização de que trata o caput não poderá ser, por qualquer modo, utilizada como único indício ou elemento para efeitos de expediente investigatório ou procedimento criminal. Portanto, essas informações não podem ser usadas exclusivamente para se iniciar uma investigação criminal sem que existam novas provas. Mas vejam, se as informações forem insuficientes ou se houver indícios de que não foram prestadas de forma adequada, me parece que vai ser a posição adotada também pela doutrina majoritária, que essas informações podem ser utilizadas pelo membro do Ministério Público para a instauração de um novo procedimento. Um novo procedimento em que venha se debruçar de forma aprofundada sobre aquelas informações inverídicas ou insuficientemente prestadas pelo agente. E daí, nesse novo procedimento, poderá buscar a apuração de outros delitos. Bom, professor, quer dizer então que a extinção da punibilidade abrange apenas os crimes de sonegação anteriormente mencionados e não aqueles antecedentes que deram origem
ao ativo ilícito? Sim, é exatamente isso. Esses valores que deram, esses crimes antecedentes que deram origem ao ativo ilícito, não podem ter a sua punibilidade extinta. Me parece que essa é a posição que vai ser seguida majoritariamente pela jurisprudência. Vejamos então o que aconteceria nesses casos. Num determinado momento no tempo, o agente apresenta a sua declaração visando a regularização dos ativos que se encontram no exterior. Mas antes disso, em um momento T-1, o agente efetuou o depósito de ativos no exterior. Ele efetivamente depositou valores no exterior. E esses ativos foram depositados por meio de sonegação fiscal. O agente praticou crimes como evasão de divisas, a sonegação propriamente dita, a lavagem de dinheiro, dentre outros. No que diz respeito a esses delitos, nós temos a extinção da punibilidade prevista pela Lei 13.254 de 2016. Ocorre que, para os crimes antecedentes, praticados num tempo T2, em que foram obtidos os valores de forma ilícita, seja como produtos, seja através de instrumentos do delito que posteriormente geraram esses valores, é possível a apuração pelo Ministério Público. E mais, esses crimes antecedentes, dentre os quais pode-se incluir o crime de tráfico de drogas, não têm extinta a sua punibilidade. Segundo me parece, esses crimes antecedentes não têm extinta a sua punibilidade. Então, se o agente pratica o tráfico de drogas, remete esses valores para o exterior e posteriormente efetua a declaração objetivando a regularização tributária desses valores, não se encontra extinta a punibilidade do crime antecedente, embora o mesmo não prevaleça para o delito decorrente do depósito, evasão de divisa, lavagem de dinheiros, sonegação, entre outros. Tudo bem? Bom, vamos avançar. Se assim é, portanto, a previsão da Lei 13.254, é preciso, então, que essa abordagem contemporânea do combate à criminalidade relacionada ao tráfico e que busca, mais uma vez enfatizando, o esfacelamento econômico da entidade, deve se valer de técnicas especiais de investigação. Técnicas especiais de investigação que nada mais são do que técnicas postas à disposição da polícia, dos órgãos de inteligência e do Ministério Público para apuração e persecução de crimes graves, para os quais não sejam suficientes as estratégias tradicionais de apuração da criminalidade que se baseiam normalmente na prova documental e na prova testemunhal. Essas técnicas especiais de investigação têm a natureza jurídica de verdadeiros meios de prova e se caracterizam por 3 aspectos primordiais. Em primeiro lugar, a persecução de crimes graves. Em segundo lugar, o caráter normalmente sigiloso das informações. E, por fim, o contraditório diferido. Bom, dentre essas técnicas especiais de investigação, podemos mencionar várias delas previstas no artigo 3º da Lei 12.850. A primeira delas, a colaboração premiada, deve ser vista sob uma ótica especialmente interessante para o esclarecimento da participação e coautoria. A colaboração premiada como técnica de investigação especial importante para o esclarecimento da participação e coautoria, especialmente no momento em que o agente se encontra preso em flagrante. E mais, não só para o esclarecimento da participação e da autoria, mas também para a recuperação de ativos.
Uma segunda técnica especial de investigação, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, também é especialmente relevante. Dentre as técnicas especiais, podemos mencionar também a ação controlada, o acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, a quebra dos sigilos financeiro, bancário e fiscal e, por fim, a infiltração de agentes nas organizações e associações criminosas. A nós, nessa aula acerca de recuperação de ativos e concursos de agentes na Lei 11.343, interessa especialmente a colaboração premiada, prevista no artigo 4º da Lei 12.850. E por que isso? Porque o artigo 4º da Lei 12.850 prevê expressamente o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente à investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Inciso 1, e aqui especialmente interessante para essa aula, a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. Então veja que a colaboração premiada deve ser vista especialmente sob esse viés, ou seja, sob o viés da descoberta, esclarecimento de coautores e partícipes da organização criminosa. E mais, o inciso 4 também deixa claro que a colaboração premiada poderá ser celebrada com o objetivo da recuperação ou participação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. Então vejam que a colaboração premiada assume o papel extremamente relevante na busca pela recuperação de ativos e na descoberta de coautores e partícipes do delito. Ocorre que a colaboração premiada vem hoje acompanhada de um novo instituto. E para o qual inúmeros colegas ainda não têm se atentado. Trata-se das potencialidades do uso da audiência de custódia. A audiência de custódia vem regulamentada pela Resolução 213/15 do CNJ. E a partir da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5420, não existem mais dúvidas acerca da sua constitucionalidade. O problema no que diz respeito à audiência de custódia diz respeito à sua utilização como técnica para a obtenção de provas. É possível utilizar a audiência de custódia para a obtenção de provas? E vejam, esse questionamento é extremamente importante porque logo no início do procedimento, antes mesmo do oferecimento da denúncia, é possível ao promotor de justiça ou ao procurador terem acesso ao acusado e, a partir dali, atentando para as fases que expus anteriormente acerca da recuperação de ativos, buscar não só a descoberta de coautores e partícipes, mas da destinação dada aos proveitos e produtos do crime. O problema existe porque o artigo 8º da Resolução 213/15 limitou a possibilidade de produção de provas. Inciso 8º, na audiência de custódia, a autoridade judicial entrevistará a pessoa presa em flagrante, devendo, inciso 8º, abster-se de formular perguntas com a finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante. Ou seja, a partir de uma leitura do artigo 8º da Resolução 213/15, não podem ser formuladas perguntas que se relacionem diretamente com as circunstâncias da prática criminosa. Ah, Rafael, e isso é constitucional? Bom, a mim me parece que esse dispositivo viola a Constituição, especialmente no que diz respeito ao devido processo legal, no seu viés de tutela da busca pela verdade real. Ocorre que
os colegas nem sempre desejarão correr os riscos imanentes à formulação dessas questões. Isso porque, ao formularem essas questões, poderão ter posteriormente decretada nula toda a instrução. Para tanto, nós precisamos lembrar, e daí a importância das audiências de custódia, que eventuais confissões ou declarações prestadas voluntariamente pelo acusado podem ser utilizadas, desde que não sejam objeto de pergunta expressa pelo promotor ou pelo procurador. E se assim se nós viermos a descobrir eventuais coautores ou partícipes, ou a destinação dada a determinados ativos a partir da confissão do agente em audiência de custódia, óbice algum existe a utilização dessa prova durante o processo criminal. Como se não bastasse, existe um instituto extremamente simples e que tem sido ignorado pelos colegas na atualidade. Embora seja muito utilizado pelos GAECos, especialmente quando decretada a prisão temporária ou até mesmo a prisão preventiva de um determinado agente no tráfico de drogas, a oitiva ministerial não tem sido utilizada de forma ampla e restrita. E me parece que esse instituto, com o advento das audiências de custódia, deve ganhar uma nova roupagem e um novo patamar de importância. Isso porque, com as audiências de custódia, o réu deverá necessariamente ser apresentado em juízo para a realização da audiência de custódia. Nesse momento, o promotor de justiça pode solicitar que esse mesmo réu que já se encontra presente no fórum seja apresentado na promotoria para a realização da sua oitiva ministerial. Ah, professor, e quais são as vantagens, quais são os benefícios decorrentes da realização da oitiva ministerial? Bom, a principal vantagem da realização da oitiva ministerial está expressa especificamente na ausência de limitação formal à formulação de perguntas. Ou seja, ao contrário do que ocorre nas audiências de custódia, o promotor de justiça ou o procurador não estão limitados no seu poder de perguntar ao agente se ele vier a ser apresentado para a oitiva ministerial. Podem, portanto, formular perguntas de forma ampla e restrita e que venham a contribuir para a recuperação de ativos ou para o esclarecimento de coautores ou partícipes do delito. E mais, não é necessária a instauração de um procedimento autônomo para fazê-lo, uma vez que essas mesmas declarações podem ser acostadas ao inquérito policial. As chances de êxito ainda aumentam se tratar de réu que se encontre nas camadas mais baixas da organização ou associação criminosa, como, por exemplo, acontece com as mulas do tráfico, que não vêm como indispensável a manutenção do sigilo ou do segredo. Então, pode ser que, nesses casos, as chances de êxito sejam ainda maiores. Quais são, portanto, os objetivos dessa oitiva ministerial? Em primeiro lugar, o esclarecimento de aspectos relevantes sobre a prática delitiva. Sobre a prática delitiva de uma forma geral. Em segundo lugar, a oitiva ministerial é importante para a obtenção de elementos em face de coautores e partícipes. É importante ainda, em terceiro lugar, na busca pela recuperação de ativos, atentando especialmente para a necessidade de combater a organização criminosa nos seus próprios fundamentos, nos seus próprios alicerces. E, por fim, a oitiva ministerial deve ser utilizada como importante instrumental para a propositura da própria colaboração premiada. O promotor de justiça, naquele momento, vai analisar se é cabível ou não a propositura da colaboração premiada. E de quais informações se dispõe o agente. Bom, em suma, a oitiva ministerial
deve ser utilizada como importante instrumental à disposição do Ministério Público quando o agente se encontrar preso em flagrante. Então vejam que se vários colegas entenderam que a audiência de custódia só venha trazer prejuízos, ela pode trazer também benefícios para a atuação do membro do Ministério Público. Isso porque o agente pode vir a confessar a prática do delito, a confessar a atuação de coautores ou partícipes e a informar a destinação dos produtos e proveitos do crime e, simultaneamente, permite ao promotor de justiça, em razão das circunstâncias fáticas, ou seja, da presença do acusado no fórum, de realizar a oitiva ministerial. Bom, se essas são as principais contribuições da audiência de custódia e da oitiva ministerial, é preciso que nos debrucemos sobre mais um tema dessa nossa aula, que relaciona não só aspectos processuais e penais, mas também a forma de execução dessas medidas. Essa temática diz respeito às técnicas de inquirição, relacionadas com a produção de provas. Bom, se as técnicas especiais de investigação são inúmeras, as técnicas de inquirição não são em menor número e têm especial relevância. Tem especial relevância porque permitem ao promotor de justiça, ali, naquele momento, durante a oitiva ministerial ou mesmo durante o interrogatório do réu, a produção de elementos de prova de que até então não dispunha. Atentando para a necessidade de recuperação de ativos, alguns fatores condicionam a boa realização de uma oitiva ministerial. Esses fatores dizem respeito não só ao contexto especial, à linguagem empregada pelo agente, mas também à própria atuação do membro do Ministério Público. No que diz respeito ao contexto especial, o local ideal para a realização de uma oitiva ministerial deve dispor das seguintes características. Em primeiro lugar, deve ser um local exclusivamente realizado para o ato, ou seja, sem que existam outras pessoas presentes. Em segundo lugar, deve ser um ambiente neutro, para evitar o afloramento de determinadas emoções no agente que o investigador, o entrevistador, no caso, o membro do Ministério Público, pretenda conferir. Em terceiro lugar, deve dispor de decoração e imobiliários sóbrios. E em quarto lugar, não devem existir distrações para o entrevistado, não devem existir estímulos visuais ou acústicos provenientes, por exemplo, do exterior. Bom, além dos fatores condicionantes no que diz respeito ao contexto espacial, temos também fatores condicionantes no que diz respeito à linguagem. Em primeiro lugar, o entrevistador, o membro do Ministério Público, deve fazer uso de linguagem adequada a cada entrevistado. Deve fazer também uso de frases curtas, para tornar mais claro os seus questionamentos. As construções gramaticais devem ser simples e a terminologia utilizada sempre precisa. Por fim, o entrevistador deve evitar duplas negações, frases hipotéticas, terminologia jurídica específica, referências pouco claras, como por exemplo, isto, aquilo, entre outras, e palavras cujo significado varia em função do tempo ou do espaço, aqui, ali, ontem, amanhã, entre outras. Tudo bem? Bom, se essas são duas das principais condicionantes, o contexto especial e a linguagem, para a realização de uma boa oitiva ministerial, também temos como condicionante as características do entrevistador, o membro do Ministério Público. Em primeiro lugar, ele deve se apresentar de forma adequada. Obviamente, isso já está relacionado, isso já é quase um mandamento para o membro do Ministério Público em razão do decoro que exige a atividade. Mas um segundo aspecto é que ele deve ter uma grande capacidade de comunicação e de motivação do agente. Motivação para que o agente venha efetivamente a confessar o fato ou a trazer elementos que contribuam para a investigação criminal. Nesse sentido, um aspecto relevante acerca das oitivas ministeriais é a fase da pré-oitiva,
também chamada de quebra-gelo ou fase da empatia. Bom, a fase da pré-oitiva ou a fase do quebra-gelo deve começar com uma conversa trivial sobre um tema ou sobre um tema comum, seja o estado do tempo ou o interesse do acusado. A título de exemplo, se o agente estiver vestindo uma camisa do Corinthians, o que não é nada incomum dentre os nossos clientes na justiça criminal, deve o agente começar o seu diálogo sobre isso, por 1 ou 2 minutos, exatamente para iniciar a construção de empatia com o acusado. Bom, o objetivo dessa fase prévia da oitiva ministerial é exatamente diminuir os níveis de ansiedade e nervosismo do entrevistado. Em segundo lugar, a avaliação informal pelo entrevistador, no caso o membro do Ministério Público, do nível de desenvolvimento cognitivo do entrevistado, ou seja, se o seu discurso é inteligível, se o vocabulário é adequado, se a construção frasal permite uma adequada compreensão, dentre outros aspectos. Um terceiro objetivo, ainda dessa fase de pré-oitiva, diz respeito à empatia. Empatia, por quê? Porque, como nós sabemos, ninguém revela um segredo sem que exista empatia. É preciso que o entrevistador, o membro do Ministério Público, inicie a fase de oitiva do agente, contemplando ou permitindo que o entrevistado, que o acusado, confie naquele que o entrevista, exatamente para que venha confessar um segredo, venha confessar quem são os coautores ou partícipes do delito ou para onde foi o produto ou proveito do crime. Bom, um terceiro aspecto no que diz respeito à fase da pré-oitiva diz respeito a algo que pode parecer extremamente simples, mas que assume um aspecto relevantíssimo na fase de pré-oitiva. Diz respeito ao aperto de mão. O aperto de mão é um componente na elaboração da primeira impressão que formamos acerca de uma determinada pessoa. Daí porque esse aperto de mão é condicionado por fatores como a firmeza, a duração, o contato visual, o estilo e a posição corporal do entrevistador. Aqui, 2 dicas extremamente importantes para os colegas no momento de realização dessa fase da pré-oitiva. Em primeiro lugar, é extremamente importante o aperto de mão, mesmo de um réu, porque esse aperto de mão permite a construção da empatia. Em segundo lugar, é preciso deixar claro que um aperto de mão firme evidencia domínio e uma certa agressividade, o que precisa ser passado pelo entrevistador. E mais, concluindo, a apresentação da mão deve ser, em regra, aquela que vem voltada para baixo. Exatamente porque quando o agente apresenta a sua palma da mão voltada para baixo, ele representa ou passa para o entrevistado a ideia de um indivíduo dominador e que está ali realmente nessa condição. Bom, ultrapassada a fase da pré-oitiva, é importante que o membro do Ministério Público, dentre as técnicas de inquirição, saiba quais são as possibilidades que existem para a abordagem do arguido. E essas técnicas podem ser divididas em basicamente quatro. Bom, a primeira técnica diz respeito à abordagem direta e imediata. Em regra, essa técnica de abordagem é utilizada quando se tem certeza, não existem dúvidas de quem é o autor do crime. Nesse campo, podem ser utilizadas 2 técnicas específicas de abordagem: a técnica do fato consumado e a técnica da exaustão. Desculpem um equívoco aqui na redação. Bom, segundo a técnica do fato consumado, o agente deve abordar, o membro do Ministério Público deve abordar o acusado de forma direta, já deixando claro que o crime está consumado.
O que está feito, não tem outro jeito. É preferível que o senhor assuma a prática do delito e enfrentar as suas consequências do que vir a negá-lo. Trata-se da adoção da técnica do fato consumado. Mas além dessa técnica, é possível também a técnica da exaustão. A partir da técnica da exaustão, o membro do Ministério Público repete de forma constante, de modo paciente e em tom monocórdico, as mesmas perguntas e frases, até que o arguido venha a quebrar e tente se livrar daquelas perguntas, tente se livrar daquele massacre de perguntas, confessando a prática do delito, confessando quem foram os coautores ou partícipes, ou até mesmo como é que se deu a destinação dos bens ou proveitos do delito. Bom, além dessa primeira forma de abordagem, a abordagem direta e assertiva, podemos ter também a abordagem indireta. A abordagem indireta normalmente é feita pela técnica de acumulação de mentiras. Finge o entrevistador acreditar naquelas inúmeras mentiras que o réu ou acusado vem contando, para ao final dizer, bom, tudo bem, eu sei que isso tudo é mentira, agora eu quero que o senhor me conte a verdade desde o início. Essa é, portanto, a técnica da abordagem indireta por meio da acumulação de mentiras. Uma terceira forma de abordagem é a abordagem emotiva, que consiste em fazer aflorar as emoções no acusado, seja enfatizando a gravidade dos fatos praticados, seja enfatizando as impressões e a opinião daqueles que lhes são próximos, os amigos, familiares, de modo a fazer aflorar efetivamente as emoções do agente, para que ele venha, ao final, a confessar o delito ou a trazer elementos que contribuam para a investigação criminal. Por fim, a quarta técnica de abordagem do agente é exatamente a abordagem com recurso a artifício. Consiste em inventar o agente uma história como se existisse uma testemunha presencial aos fatos da qual o acusado não tivesse ciência. E a partir dali, narrar como efetivamente aconteceram os fatos, para que o agente venha a confessar que tudo se deu daquela forma ou que não se deu daquela forma. Vejam que essa técnica é extremamente arriscada, uma vez que, havendo essa abordagem com recurso a artifícios, o agente pode perceber que não existia ou que não foi aquela a história que realmente aconteceu e, portanto, deixar de confessar determinados elementos ao perceber que o promotor de justiça não dispõe de provas efetivas contra ele. Vejam, portanto, que são 4 as grandes técnicas que podem ser utilizadas na realização da oitiva ministerial. A abordagem direta e imediata, a abordagem indireta, a abordagem emotiva e a abordagem com a utilização de recursos e artifícios. E como é que deve se dar essa abordagem? Qual é o modelo estratégico que deve ser adotado pelo membro do Ministério Público nessa oitiva ministerial? Bom, o membro do Ministério Público deve partir de perguntas de caráter genérico, adotando uma perspectiva da ignorância, para em seguida adotar perguntas mais fechadas de confirmação das informações que não foram devidamente esclarecidas na primeira fase, aqui também partindo de uma perspectiva da ignorância, e, em se mostrando necessário, o modelo do triângulo invertido permite as perguntas fechadas de confrontação do agente. Então, o membro do Ministério Público deve partir de perguntas de caráter genérico para, em seguida, fazer perguntas mais fechadas para o agente e ao final, realizar aquelas perguntas que venham a confrontar o agente, exatamente porque, ao final, ele se sentirá um pouco mais intimidado com aqueles questionamentos. Bom, quais são os aspectos a serem evitados pelo promotor de justiça? Quais são os aspectos a serem evitados pelo promotor de justiça na realização dessa entrevista, dessa oitiva ministerial? Em primeiro lugar, deve-se evitar a avaliação ou julgamento daquilo que o agente diz.
Porque se o entrevistador fizer essa avaliação e julgamento, fizer uma análise valorativa daquilo que diz o agente, pode ele se sentir intimidado e deixar de fornecer informações importantes. Um segundo aspecto é que o promotor de justiça não deve se intrometer na vida privada do entrevistado ou interrogado. Isso porque, ao fazê-lo, o agente pode se sentir acuado e deixar de apresentar elementos importantes para a investigação. Por fim, o membro do Ministério Público também não deve orientar ou sugestionar o discurso do entrevistado ou interrogado, porque, ao fazê-lo, pode conduzir o entrevistado para uma determinada versão que não corresponda à verdade dos fatos e depois, posteriormente, pode ficar rendido durante a fase de instrução processual. Bom, se assim é, ao encerramento da diligência, o promotor de justiça deve deixar bem claro para o agente acerca da possibilidade de realização de um novo contato. Deve deixar claro que aquele foi um primeiro contato, uma primeira oitiva ministerial, mas em sendo necessário ou em sendo celebrada uma colaboração premiada, poderão ocorrer novos contatos com o agente para o esclarecimento de outros aspectos. Como se não bastasse, o membro do Ministério Público, ao concluir a avaliação, ao concluir a oitiva ministerial, deve promover também uma avaliação da diligência. Deve verificar se alcançou seus objetivos, deve revisar a estratégia de investigação até então adotada e, por fim, redefinir a forma como irá proceder no curso da persecução penal, de modo a esclarecer eventuais coautores e partícipes, bem como na forma de buscar a recuperação de ativos. Bom, em suma, senhores, era isso que eu gostaria de falar. Gostaria de deixar claro que a relação entre esses diversos institutos é uma tarefa hercúlea, porque vejam, estamos aqui relacionando não apenas institutos como a audiência de custódia, como a lei de drogas, como a lei de recuperação de ativos, mas também estamos falando sobre técnicas de inquirição de agentes e de investigação especial. O que gostaria de deixar claro dessa aula é um ponto. A abordagem tradicional para o combate à criminalidade relacionada ao tráfico é insuficiente. A persecução penal que se pretenda efetiva, que pretenda realmente a recuperação de ativos, deve atentar para a necessidade de uma abordagem contemporânea e que busque sempre o esfacelamento da organização e associação criminosa. O que pode ser feito e deve ser feito também pela via do seu esfacelamento econômico. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui hoje, agradecer a todos os que me ouviram e desejar a todos uma boa sorte na realização desse curso que tenho certeza será um sucesso. Muito obrigado.